completos, deformados. Vamos avançar um pouco mais aqui. Há uma necessidade, irmãos, de avançarmos dentro desse texto, Salmo 36, versículo 9. E aqui nós temos mais um ponto que esse texto nos mostra. A necessidade de nos examinar na luz do Senhor. Na tua luz, vemos a luz. Não é um autoexame. Tá vendo? Essa é outra coisa importante. Presta atenção, em cada palavra dele tem uma profundidade enorme. Não é autoexame. É na luz do Senhor. Agora, se você não tem na luz do Senhor, como você vai entender? Não vai entender. Não vai entender. Ele acabou de dizer, ó, o preletor vai ver o currículo dele. Está escrito na Bíblia. Então as pessoas vão para o psicólogo, vão lá para encontros de casais em algumas igrejas e ficam colocando questões psicológicas, questões mundanas, né? Ah, porque minha mulher não sei o quê, ah, meu marido não sei o que lá. Tem nada a ver. A questão é com Deus. É só Cristo que pode resolver isso. É só com o Espírito Santo. Tem que carregar a cruz faz parte. Como Jesus Cristo carregou a cruz, hoje para nós, espiritualmente, cada um tem que carregar a sua cruz. E a cruz é feita desses encontros e desencontros. Todos eles têm um propósito espiritual de desenvolvimento do cristão verdadeiro. O que não é cristão verdadeiro apostata nesse momento. É meio desiste, joga a toalha. Porque ele não enfrenta o ego dele, a prepotência dele, o orgulho. E é isso que Deus quer, que a gente se sinta um trapo de imundice. Porque aí a gente fica humilde e aceita misericórdia com o outro, do estado que a gente está passando, como ser humano, como carnal. É um processo. O autoexame não é um princípio espiritual. Olha, Muitas pessoas encorajam outras pessoas a olhar a elas mesmas. Olha, faz um autoexame. Começa a fazer um exame no seu coração. Irmãos, vamos encurtar essa conversa? Se eu fizer um autoexame no meu coração, o que eu vou encontrar? lixo. Aquilo que o irmão McIntosh diz naquele comentário de Êxodo. O inferno em miniatura. Como disse Blaise Pascal, o coração tem razões que até a própria razão desconhece. Nossa, esse Blaise Pascal é um matemático. Né? Aí eu chamo meus colegas engenheiros, ou os matemáticos de forma geral, os lógicos, os doutores, né? Para ver a vida de Pascal. O coração tem a razão que o próprio tem a razão que a própria razão desconhece. Portanto, o coração da gente não dá para ser administrado pela gente. A gente não tem competência. É só com Cristo. É só com a cruz. É só separando o eu, o carnal, do espiritual. É só com vida espiritual. Jeremias interpretou assim: enganoso é o coração. Ele é desesperadamente corrupto. É isso. Então, não vou examinar o meu coração. Não Eu posso. vou me examinar na luz do Senhor. Aí no meu sim. coração. É na luz do Senhor. Isso muda tudo. Então, à medida que eu vou examinando o meu coração, aí eu vou encontrando caminhos errados. Eu vou dar um exemplo. Vamos olhar mais um outro ponto sobre o trabalho da cruz. Por favor, abra sua Bíblia aqui em Mateus mesmo, capítulo 16. Vamos ler os versículos 22 a 26. Porque o perigo de fazer um exame errado é você exercer a autopiedade, a autocompaixão. É você sempre se olhar. É via de regra isso que acontece. No casal, nos relacionamentos, o outro me agrediu, eu fui vítima de alguma coisa do outro, né? É sempre isso. É sempre isso. Lá no fundo, é acusando o outro. Por quê? Porque atingiu, na verdade,
o coração no sentido do ego do outro. Conflitou com os valores do outro. E então as pessoas estão dando valor ao que elas pensam. Não pode dar valor ao que a gente pensa. Não, não pode, não. Às vezes a gente tem que ser governado pelo Espírito Santo, por quê? É porque eu não posso ser governado pelo meu eu. Isso é vida espiritual. É o governo de Deus sobre cada uma das suas criaturas que se transformaram em filhos dele. Por isso que ele chama filhos, filhos adotados, filhos obedientes. Olhar de uma maneira completamente diferente daquilo que Deus vê. E aí a tendência é você se exibir e culpar o outro. Ou às vezes você se esconder nos defeitos No outro. Nós temos essa tendência Toda hora. de muitas vezes encontrar os defeitos do nosso cônjuge e não perceber que nós estamos usando isso como se fosse uma jurisprudência para justificar a má intenção que temos no nosso coração. Ou às vezes para tentar justificar uma separação, um divórcio, a frieza. E a tendência hoje, nesse mundo competitivo, nesse mundo onde você praticamente está em guerra contra o tempo, contra o seu tempo. Esse mundo onde nós sempre parece que estamos nos comparando a outras pessoas. E o pior é que as pessoas estão aceitando isso como uma condição normal, de sempre estar se comparando. É terrível isso. Se comparar com o outro. Você tem que se comparar com você mesmo. Se hoje você acha que você foi bacana, então se veja que o quanto erro que você fez e amanhã faça melhor. Compare com você mesmo. E rume a ser cristocêntrico. Olhe para Cristo. É aquele teu objetivo. O cristão verdadeiro, ele edifica Cristo nele. Ele muda todo dia. Ele é outro. Amanhã seria um outro homem. Depois amanhã seria um outro homem. Se não for assim, não tem o processo cristão estabelecido naquele. Se ele é um cristão verdadeiro, ele apostatou, ele parou. Ele parou de crescer espiritualmente. Parou de ter uma vida uma vida de progresso, de amadurecimento. E tem Eu muitos peço aí. perdão às irmãs. Mas os estudiosos, eles identificam que esse tem sido um problema muito peculiar das mulheres. Sempre está se comparando com outras. Os homens também são assim. As As mulheres também. mulheres, para mim, elas têm uma inveja incrível da outra. Não que os homens também não tenham, mas as mulheres é pior. É ele que está falando. Porque é impressionante. Você passa uma mulher assim, a outra olha mais que o próprio homem. É a primeira a perceber que tem uma mulher mais interessante do ponto de vista visual, ou que esteja se exibindo. A mulher olha muito antes do homem e culpa o homem que está olhando para ela. O homem nem viu a mulher. É impressionante. Mas não é que os homens também não fazem isso. Olham a mulher do outro, né? Cobiça a mulher do outro e não está vendo o valor da própria mulher. Também fazem isso. O problema é que tanto uma coisa do outro é o que o mundo faz com o ser humano. Agora, quando você amadurece espiritualmente, não tem valor mais dessas coisas. Os valores são Cristo. É só em Cristo. O melhor amor é Cristo. Por que eu vou ficar vendo outra mulher? Até por sinal, em um lugar qualquer, uma mulher que se exibe, o cristão verdadeiro até vira as caras. Por quê? Porque ele não quer cair na cilada do inimigo. É o contrário. As mulheres não, elas olham para outra mulher que está se exibindo, culpam o marido e ficam olhando para o homem que está com o tanquinho lá. Ô senhores, não é verdade isso? É só reparar um pouquinho. É uma tendência maior. Mas independente disso, todos nós precisamos ver que isso aí não é um caminho de Deus. É lógico que não, é Você não precisa ficar demônio. se comparando com ninguém. Você não precisa se comparar com ninguém. Você não precisa se esconder de trás disso. Você não precisa aceitar a autopiedade como uma forma de você
se esconder, se omitir. Cuidado com isso. É um caminho perigoso. E aqui nós vamos ver algo Tenebroso. muito sério.